Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 29, nós vamos fazer leitura do versículo 10 ao versículo 14, que diz assim: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Amados, nós vamos falar nesta noite sobre o cativeiro babilônico. Esse cativeiro ele aconteceu em 597 a.C., quando foi deportado o primeiro grande grupo de judeus, juntamente com o seu rei Joaquim, para a Babilônia. Esse período termina em 538 a.C., quando o Ciro, vencedor persa, venceu a Babilônia e baixou um decreto concedendo aos judeus o direito de retornarem para Jerusalém para reconstruir o templo. Vamos lá, então. O que é um cativeiro? Cativeiro é você estar preso a uma situação a qual você não tem domínio, você não tem escolha, mas você vai ter que passar por esse cativeiro, por esse momento, né? E aqui no caso, o povo judeu, o povo de Deus está nessa situação. Mas por quê? O que causou isso? E a causa dessa situação do povo judeu foi a desobediência ao Senhor, foi a idolatria e o afastamento de Deus. E Deus, amados, Ele é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto. Tudo que Ele faz tem um propósito. E sempre o propósito de Deus é chamar a nossa atenção para Ele, para os desígnios dEle, para os caminhos dEle, para o sacrifício dEle, para o amor dEle, para tudo de tão maravilhoso que Ele tem. Sempre o Senhor vai usar os seus caminhos para voltar a nossa atenção para Ele. E o Senhor avisa o seu povo. O Senhor usa o profeta Jeremias, levanta o profeta Jeremias para falar para aquele povo: vocês estão agindo errado, arrependam-se, não sejam idólatras, voltem-se para Deus, convertam-se e mudem esse caminho, porque o povo conhecia ao Senhor. E Deus levantou o profeta Jeremias para alertar o povo, para que se arrependesse dos seus maus caminhos e se voltassem para Deus. Mas o povo não deu ouvidos. No capítulo 25, no versículo 3, Jeremias vai dizer assim: durante 23 anos eu tenho falado a vocês, mas não me deram ouvidos. Dia após dia eu tenho falado a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. O cativeiro teve uma causa, o cativeiro teve um momento de aviso, e o cativeiro ele traz uma consequência, né? A desobediência, a causa, traz uma consequência. Então o Senhor ele permite, veja bem, ele permite e usa o Império Babilônico
para guerrear, vencer e oprimir o povo de Deus, levando os cativos para a Babilônia. É interessante que não foi por acaso que isso aconteceu, porque se Deus resolver abater alguém, Ele abate, mesmo que se ache mais poderoso de toda a terra. Mas quando Ele resolve levantar alguém, também ninguém pode agir, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele detém todo o poder. E nisso, irmãos, cerca de 20 mil judeus foram deportados. Muitos deles, na maioria, eram nobres, eram os mais novos, eram aqueles que podiam lutar, os mais jovens. E se formou em torno de 2 gerações lá no exílio. E Jerusalém, irmãos, foi destruída. E esse povo foi levado cativo para uma terra distante, longe da sua cultura, longe da sua religião, muito separado do convívio da sua família. E essa era a situação que eles se encontravam. Mas Deus de novo é tão maravilhoso que Ele levanta mais uma vez o profeta Jeremias e diz para Jeremias escrever uma carta e levar para aquele povo que já está lá no exílio. E essa carta, o que nós lemos aqui faz parte dessa carta. E o Senhor vai dar instruções nessa carta de como eles devem viver durante esse tempo. E Ele faz uma promessa. O Senhor tem um tratamento, o Senhor permite, o Senhor levanta, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a notícia de uma promessa de livramento, pastor. Porque tudo está sob o controle de Deus. Ele controla tudo. Ele estava usando esta forma para tratar com o seu povo, mas isso não quer dizer que Ele perdeu o controle. Você pode estar passando o deserto, o cativeiro, a prova, mas isso não quer dizer que o Deus perdeu o controle sobre a tua vida, que Deus perdeu o controle sobre a situação que você está vivendo. Não, Ele permanece e sempre permanecerá no controle. E é interessante que na carta o Senhor diz, instrui a Jeremias, que instrua o seu povo, a forma que eles devem viver no cativeiro. E Ele dá instruções, irmãos. Ele diz assim: olha, produzam, casem-se, multipliquem, orem, prosperem neste lugar, porque da prosperidade dele vai vir aquilo que vocês vão colher, aquilo que vocês vão viver. Ora, a gente pode pensar, mas cativeiro não é lugar de produzir nada, ou melhor, não é lugar de produzir coisas boas. Porque quando a gente está numa situação difícil, a qual a gente não tem o domínio, a natureza humana, na maioria das vezes, ela não encontra a resposta, ela não encontra a solução, ela vai entrar em depressão, ela vai entrar em desespero, ela vai entrar em choro, ela vai achar que não tem mais jeito, porque afinal de contas eu estou num lugar que não me é devido, eu estou numa situação que não é aquilo que Deus planejou para mim. Mas o Senhor está dizendo na sua palavra que mesmo em meio ao cativeiro, você tem que produzir, e você tem que viver, e você tem que orar, e você tem que abençoar, e você tem que acreditar, e você tem que se apegar na promessa que Ele te fez. É interessante isso, né?
É preciso, irmãos, viver o cativeiro da forma que o Senhor nos conduza. Porque, como eu já disse, não importa o que você viva, o que é importante é que Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele só está dizendo para você: eu preciso chamar a tua atenção para que você volte a olhar para mim, para que você pare de idolatrar deuses estranhos, para que você pare de andar por aí no domingo à tardinha e tire 1h30 para estar na minha presença no culto da família. Ele está dizendo para nós: será que você não pode tirar a sua atenção de outras coisas e me dar um pouquinho da tua atenção e se voltar para mim um pouquinho? Porque afinal de contas eu sou o teu Deus e eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Aleluia. Deus tem os seus propósitos. Aleluia. Temos que produzir, temos que buscar, irmãos, em tempos difíceis. Em tempos difíceis é o tempo que mais temos que orar em todo o tempo, mas em tempos difíceis é o tempo que nós mais temos que orar. No cativeiro é o momento que mais nós temos que orar. Eu vou fazer um parênteses aqui. Num dos tempos mais difíceis da minha vida, quando eu tinha minha filha tomada de câncer e desenganada para a medicina, foi o tempo que mais o Senhor me mandou pregar milagre. Eu orava a Deus, entre uma coisa e outra dava um tempo de fazer a obra, e eu continuei fazendo enquanto pude. E me ajoelhava a pedir a direção de uma palavra para Deus. Vai pregar sobre milagre. Vai pregar sobre milagre. Vai falar para as pessoas que Deus faz milagre. Isso é produzir no cativeiro o que você mais tem que produzir em tempos difíceis. É fé. Não é desespero, não é depressão, não é lamúria, não é lamentação, não é murmuração. Tempo difícil é para você produzir fé. Eu sabia da minha situação, era óbvio que ele sabia. Mas ele me deu um chamado e eu me apresentei diante dele. E ele disse: agora vai. E eu fui. E o cativeiro veio, e o deserto veio, e a prova veio, e tudo que é coisa veio. Mas existe um Deus que faz milagre. Existe um Deus, olha, que faz milagre, que cura câncer, que restaura famílias, que muda histórias, que liberta o cativo. Aleluia, aleluia. Tem o tempo do cativeiro, irmãos, mas tem o tempo do fim do cativeiro. Essa parte é boa, né? Aleluia. Então, conforme Deus prometeu, e Ele é fiel, Deus levanta o Império Persa para dominar os babilônicos. E vai se cumprir a promessa do Senhor. O rei Ciro baixa um decreto concedendo o direito aos judeus de retornarem a Jerusalém e de reconstruir o templo. Fiel é Deus, irmãos. Ele disse: ao final deste tempo eu trarei vocês de volta aonde vocês foram levados, aonde é o lugar de vocês. E assim ele fez. E ele levantou a Babilônia para cumprir o projeto dele naquele momento. E agora ele levanta o Império Persa para agir e cumprir o projeto dele em outro tempo. Porque Deus não depende de ninguém. Deus não depende de nada. Deus ele levanta, Deus ele abate, Deus ele faz o que ele quiser.
Aleluia. Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa. Deus é poderoso. Então, é o fim cativo, é a liberdade. Podemos voltar. E essa volta, ela se deu, irmãos, aos poucos. E teve alguns e muitos que não quiseram voltar, porque eles prosperaram naquela terra, né? Ficaram ricos, tinham uma vida boa, porque aquela terra era uma terra que produzia, era uma terra fértil, era uma terra boa. E muitos, segundo a direção de Deus, plantaram, prosperaram, criaram, deram vida naquele lugar e resolveram ficar lá. Mas também a gente pode olhar para isso e dizer: poxa, eles não quiseram voltar, que ingratos, né? Mas também nisso há um agir de Deus. Aqueles que ficaram lá naquele tempo, que permaneceram, tiveram lá uma comunidade judaica que teve muita importância no futuro. Tinha um povo de Deus lá, tinha uma sementinha que Deus deixou lá, porque tudo que Deus faz tem um propósito. E aqueles que não voltaram se propuseram a ajudar financeiramente aqueles que queriam voltar, e assim o fizeram. E agora a gente vai falar da volta do cativeiro, da reconstrução do cativeiro. Quando o povo foi voltando, irmãos, eles encontraram uma Jerusalém destruída, em ruínas. Tudo aquilo que existia antes não existia mais, não era mais como antes. Tinha entulhos, os muros estavam derrubados, não existia mais o templo. E o povo chegou lá e viu aquilo. Estava tudo diferente de quando eles saíram de lá. Às vezes a gente fica querendo voltar e acha que vai encontrar tudo do mesmo jeito, mas não vai. E se você quiser ter um renovo na sua vida, você vai ter que trabalhar um pouco. Se você quiser ter aquilo de volta, aquilo que Deus realmente planejou na tua vida, você vai ter que se esforçar um pouquinho. Eles viram que Jerusalém não era mais o mesmo. Jerusalém estava destruída. Oh, Deus poderoso. Mas quem estava voltando, quem estava disposto a voltar, quem tinha entendido tudo que tinha passado e estava disposto a reconstruir a sua vida, a reconstruir aquele lugar a qual Deus tinha o chamado e preparado para eles. Aqueles que entenderam e estavam dispostos tiveram que arregaçar as mangas e recomeçar. Recomeçar é sempre mais difícil que começar, irmãos. Quem trabalha na construção civil aí sabe. Se você pegar um terreno lisinho, né, aplainadinho, é mais tranquilo. Vai fazer o alicerce ali, vai levantando as paredes. Mas quando você pega um terreno acidentado, um terreno cheio de entulho, cheio de pedras, que já foi derrubado, que já foi mexido, irmãos, não dá para construir um novo em cima do entulho. Não dá. O Senhor está falando nessa noite conosco. Não dá, irmão. Você está achando que a tua vida não anda, mas é porque você está querendo fazer algo novo em cima do entulho.
tirar para o lado. Aleluia. Então a primeira coisa que eles, quando voltam, precisam reconstruir, irmãos, é o templo. Voltar para Jerusalém, está tudo derribado. Primeiro vamos erguer as paredes, primeiro vamos erguer os muros, primeiro vamos fazer isso, primeiro vamos fazer aquilo. Não. Primeiro reconstrua o templo. Você está indo pela ordem inversa, você está indo pela ordem errada. Por isso que não está dando certo. Primeiro reconstrói o templo. Primeiro reconstrói o templo. Por quê? Porque o templo é a presença de Deus. Tem que restaurar, tem que reconstruir, tem que chamar de volta para si a presença de Deus. Sem presença de Deus, irmão, não adianta. Tem que reconstruir o templo. Em primeiro lugar, reconstrói o templo. Você já entendeu que tem que limpar esse negócio aí. Você já entendeu que tem que tirar coisa. Você já entendeu que tem que faxinar. Aleluia. Você já entendeu que essa terra tem que ficar boa. Em segundo lugar, para restaurar, para reconstruir, tem que ensinar a lei, tem que voltar ao ensino da palavra. O que tinha que fazer? Restaurar o culto. O que eles fizeram? Fizeram um altar, chamaram o pessoal lá. Edas foi lá, pegou os rolos lá da lei de Moisés e começou a falar. Aí o povo, epa, a palavra, nós tínhamos esquecido da palavra, nós tínhamos esquecido da lei de Moisés, nós estávamos tão distante, a gente estava olhando para tanta coisa, a gente estava cego, a gente verdadeiramente se cegou, porque a gente nem dava mais crédito à palavra, a gente já nem ouvia mais a palavra. Quer reconstruir a tua vida, quer reconstruir o teu lar, quer reconstrução, tem que ter palavra. Tem que ir no culto, tem que congregar. Tem presença de Deus, tem palavra. Qual é a terceira coisa que tem que ter? Muro. Naquela época não tinha os palácios, tinha as cidades. Eram levantados muros, né? Eu vou saber que precisava, os teólogos ali devem saber precisar, mas eram muros largos, eram muros densos. E aquilo protegia a cidade. Aquilo ficava em volta de toda a cidade e protegia. Quando o inimigo viesse, ele ia encontrar uma barreira. Você entendeu? Quando o inimigo viesse, ele ia encontrar uma barreira. Tem gente que tem presença de Deus. Tem gente que dá crédito à palavra. Tem gente que sabe a Bíblia melhor do que eu. Mas não tem muro. Não protege. Não levanta um muro sobre a sua vida espiritual. Não levantou um muro sobre a presença de Deus na tua vida. Sabe o que é isso, meu irmão e minha irmã? Qualquer coisinha derruba. Qualquer ventinho tira da igreja. Qualquer coisinha que olhou e não gostou. Ai, não, isso aí não está certo. Eu acho que não está certo. E o negócio é o seguinte: se não for do meu jeito, também eu não quero de jeito nenhum. Não tem muro. Qualquer coisa incomoda, qualquer coisa tira da presença de Deus, qualquer coisa tira do ministério. Deus te chamou para algo, foi Ele que te chamou. E aí você não dá valor para isso, qualquer coisinha você sai. Você já pensou que quem te chamou foi Deus? Você já pensou que você assumiu um compromisso diante do Senhor? Mas Ele é tão maravilhoso que Ele está dizendo nessa noite:
Eu quero restaurar a tua vida. Eu quero restaurar a tua história. Eu quero que você faça essa limpeza aí. Eu quero que você traga a presença de volta para a tua vida. Eu quero que você olhe de novo para a palavra de Deus. Eu quero que você dê crédito a ela. Porque às vezes parece que a palavra de Deus ela fica esquecida. Nós colocamos diante de nós os nossos interesses, as nossas convicções, e nós ainda damos desculpa que aquilo que fizeram não era para ter feito, e é como nós estamos magoados, então a palavra de Deus não serve. Oh, meu cara. E Deus está dizendo para você, para mim, para você: volta, reconstrói a tua história comigo. Porque quando você reconstruir a sua história com Deus, meu irmão, você pode ir para o cativeiro, você pode ir para o deserto, pode vir tempestade, pode se levantar vento, pode falar isso, pode falar aquilo, pode se levantar o que for, andará mais cheio quando você constrói uma vida com a presença de Deus. Tudo você suporta. Porque tem coisa que a gente tem que suportar, meu irmão. As pessoas não querem suportar mais nada, meu irmão. Ninguém quer passar por coisa nenhuma. Quer mais. Não quero ter dificuldade financeira. Eu estou na igreja, eu tenho que prosperar. Doença? Como que eu vou estar doente se eu sirvo a Deus? Não. Bom, nós temos que deixar do lado as nossas convicções e chamar a presença de Deus para todas as áreas da nossa vida. Aleluia, eu anotei aqui. Ao povo de Deus só sucede aquilo que Deus permite ou ordena. Isso aqui eu encontrei lá no comentário do Chama. Meu marido que me ensinou esse negócio. Glória a Deus por isso. Ao povo de Deus só sucede aquilo que Deus permite ou ordena. Se você está enfermo em Deus, se você tem um compromisso sério com Deus, se o teu negócio não é com Deus, se você não está caminhando nessa estrada aí à toa, porque tem gente que está caminhando à toa, está se cansando à toa, porque não tem seriedade no negócio. Aleluia. Mas se você tem um negócio com Deus, sincero, verdadeiro, se você tem uma aliança, se você tem uma comunhão, se Deus verdadeiramente é a primícia da tua vida, pode suceder tudo o que for, porque Deus vai estar no controle. Pode vir o que for, porque Deus vai estar no controle. Porque ao povo de Deus só sucede aquilo que Deus permite ou ordena. Eu convido você a se colocar de pé. Eu convido você a se colocar de pé como aquele que está saindo do cativeiro. Eu convido você a tomar uma atitude nessa noite em nome de Jesus. Que pastor, Deus está dizendo para você hoje aqui: eu quero te restaurar, eu quero te reconstruir, eu quero te resgatar, eu quero te trazer de volta para a minha presença. Eu quero que você volte a dar crédito para a minha palavra, e eu quero que você se proteja. E eu estou aqui de braços abertos com tudo que eu tenho para te oferecer. E Ele nos convida nessa noite. Sabe o que Deus nos traz, irmãos? Porque Ele nos ama. Ele não quer ver a gente perecer. Ele não quer ver a gente apanhar. Ele não quer ver a gente sofrer no engano, no mundo, humilhado, cansado, abatido. Não. Ele quer te tomar nos braços e dizer: filho,
Eu estou aqui, eu continuo com todo o poder. Eu continuo podendo fazer todas as coisas impossíveis. Por que você fica se debatendo de um lado e para o outro? Volta para mim.